Muito bem. Em relação a Abel Ferreira, ele realmente das melhores entrevistas de todos os treinadores que trabalham no Brasil. Porque não foi apenas recados para a Federação Paulista nesse sentido, né, de querer ganhar o título de melhor técnico. Vai ser fominha assim lá longe. Mas até de Fórmula 1 ele falou, dizendo que quer jogar num gramado que permita o jogo rápido, pneus slick, né, para chegar na frente. Ele deu todos os recados possíveis e imagináveis, falou da mulher dele, que a mulher dele vai ao shopping com ele, e ele quer dar a ela uma carteirinha vermelha ou uma carteirinha azul. Ela, claro, prefere a verde muito mais cara e diz: você tem dinheiro para pagar? E aí ele escolhe os jogadores que ele pode escolher, e nem sempre a direção do Palmeiras pode entregar para ele os jogadores que ele gostaria. Embora esteja clara a grande forma o grande jeito que este novo jogador de meio campo, o Moreno, permita ao time do Palmeiras. O Palmeiras achou mais um titular. E esse menino que vem aí também é um belo jogador, o Corinthians que o diga quando por ele foi derrotado. Isto posto, você não quer que eu fale já da crise do Corinthians, é isso? Não quer que eu atropele o Falaremos já já. Falaremos já já da crise do Corinthians. Então eu deixarei a crise do Corinthians para depois, para não me estender nessa primeira intervenção. Ô Danilo, você colocou no seu Twitter, o X, né? Que ontem o Abel estava com o sorriso do Coringa, e aí foi soltando para tudo que era lado, né? Mas para você, qual o ponto mais importante? Entre gramado, que ele reclamou, meta pessoal, que o Juca já falou, essa nova formação do time, com os 3 caras no meio de campo, o Rios, o Zé Rafael e o Aníbal Moreno. Por exemplo, ele escalou o time que muita gente queria, com o Rios, com os 3, né? Mas qual você acha o ponto mais relevante? Para mim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para mim, o ponto mais importante, mais relevante, sem dúvida, foi a questão da atuação do Palmeiras no mercado da bola. Essa alfinetada aí de ser o melhor técnico é inclusive para quem vota, e que no final tá não só a federação, tem jogador, tem técnico, e dependendo do prêmio tem até a imprensa que vota também. Mas a do mercado, ele usou a metáfora, né, como disse o Juca, da carteira. Porque tem uma carteira ali, e no final ele fala, não adianta, quem quer qualidade tem que comprar. O recado dele é claro, ele fala, olha, se você quer um jogador que chega pronto, que vai jogar, que vai chegar, vestir a camisa e ser titular, vai ser caro. Não adianta querer investir. E um pouquinho antes ele falou assim, a Leila e o Anderson querem muitos jogadores que nem esse aqui, ó, apontando para o Richard Rios, bom e barato. E não é toda hora que eu vou encontrar um bom e barato assim. Se você quer qualidade, você tem que comprar, tem que ter dinheiro. Aí depois ele fala, se você me pergunta, o Palmeiras tem 20 milhões para comprar um ponta? Não tem. Se você me pergunta, o Palmeiras tem 15 milhões para comprar um ponta? Não tem. Então, assim, ao mesmo tempo que ele mostra que entende que o Palmeiras joga dentro do seu limite financeiro, ao contrário de alguns outros clubes, ele já reclamou disso em outros momentos, de fair play financeiro, de que o Palmeiras é o correto nessa questão econômica, que vários outros gastam mais do que podiam e tal, ele dá uma amostra de que, olha, eu estou fazendo o que dá aqui. E aí ele anunciou o Rômulo, falando que é uma tentativa, assim como o Richard Rios, de um garoto que pode ajudar, mas foi aquele morde-a-sopra. Foi aquela paulada e depois eu entendo. Foi mais ou menos que nem a coletiva do Alexandre Matos no Vasco, que disse, eu quero contratar, mas a 777 não deixa. Mas eu entendo, mas eu quero contratar, mas eu também não tenho aval. É aquela história, eu reclamo, mas eu agradeço e tal. E acho que também um pouco para deixar mais clara a situação do Abel, que ele vive no Palmeiras, porque ele sabe que ele é cornetado, ele voltou a falar, me chamam de pardal, me chamam de não sei o quê, uns vão gostar, outros não vão. É um recado, ele está claramente assim incomodado. Para quem terminou o ano passado reclamando do futebol brasileiro, do calendário, o Palmeiras achou que ali uma semaninha de férias extra para ele poderia amenizar
Mal sabia o Abel que ia começar a temporada com essa bomba do gramado, com esse problema de não jogar no Allianz Parque. Ele tentou evitar, mas ele odeia jogar em Barueri, ele não gosta. Ele já disse que o Palmeiras não se sente em casa, já cornetou indiretamente o gramado de Barueri e a forma que o Brasil leva o gramado de uma forma geral. E aproveitou para falar essa questão do mercado. Para quem achou que ia começar a temporada tranquilo, o Abel já começou bem, vamos dizer, bravo, para falar a palavra que é permitida nesse horário. E para piorar, teve a derrota para o São Paulo nos pênaltis na Supercopa. Então, realmente foi um começo de ano que o Abel tá pé da vida. Ô Mauro, não que você vá usar vai entrar no cofre do Palmeiras e vai gastar o dinheiro. Mas o Palmeiras tem essa política, vamos dizer assim, espartana há um bom tempo. Mas essa política tem o aval do Abel. Entre contratar um medalhão que vai custar caro, ele não quer. Né? Ele fala que eu quero bons jogadores, mas quais? Né? E os que ele escolhe são sempre jogadores como esse aí. Richard Rios, o Aníbal Moreno, que é bom jogador, mas ele varia, né, sempre entre falar que quer mais reforços, mas ele mesmo não está na pegada de reforços caros. Como assim? 7 milhões de dólares mais metas por Aníbal Moreno, 10 milhões de dólares por Flaco Lopes, fora o Tabata, 5 ou 6 milhões de euros e outras contratações, fora os salários altíssimos que os jogadores campeões têm. Eu não vejo essa política espartana no Palmeiras, não. O Palmeiras investe pesado. Ele não tem jogadores talvez tão midiáticos como o Gabigol. Arthur custou 9 milhões na recompra, foi muito bem vendido agora por 15, né, por o Zenit, mas custou 9 milhões. O jogador recomprado do Red Bull Bragantino. O Palmeiras investe, sim. Sim, senhor. Investe em salários, em ótima remuneração para manutenção de caras como o Gustavo Gomes. Por que o Gustavo Gomes não quis sair quando teve chance? Porque ele ganha muito bem no Palmeiras. Ganhasse o salário não tão, digamos assim, grande, né? Não tão, digamos, de padrão europeu, né? Talvez já tivesse metido o pé. Porque aí o cara não tem jeito. Vem aquela proposta maravilhosa, mas os caras ganham muito bem. Eu não acho que o Palmeiras faça investimentos baixos, não. Não existe esse milagre. Se contasse só com jogadores do nível de Richard Rios, não seria bicampeão brasileiro e não teria esses títulos todos. O Palmeiras investe em bons jogadores. Alguns tiros no pé. Caso do Tabata, por exemplo, do Atuesta, que aliás foi elogiado por muita gente que nunca tinha visto o cara jogar, né? Não, muita visão de mercado, foi a época que se falou muito. O cara nunca vingou, isso não virou nada, né? O Flaco agora está indo bem, mas só agora está recebendo oportunidade de jogar em sequência, até pela saída do Endrick para jogar nessa seleção pré-olímpica. Mas o Palmeiras faz investimento, sim. O Gustavo Gomes jogava no Milan, pô. Peraí. O Everton é um goleiro de seleção, foi para a Copa do Mundo. Os laterais, tanto o Marcos Rocha como o Mike, foram os tempos ainda do Alexandre Matos, eram jogadores bem cotados no mercado brasileiro quando chegaram ao Palmeiras. E você tem vários outros aí. O Palmeiras tem um time bom. A manutenção do Dudu, quanto custa o Palmeiras? Quando começaram a falar, o contrato está no final e tal, o Palmeiras deu lá o que... O Palmeiras oferece uma condição muito boa para sua comissão técnica, de trabalho, de salários em dia. Pô, se ele reclama no Palmeiras, imagina se ele trabalhasse no Corinthians, se ele trabalhasse em outros clubes aqui do Brasil. Grandes como o Palmeiras, importantes como o Palmeiras, mas que não oferece o que o Palmeiras oferece. Eu acho até que o Palmeiras poderia ter um pouco mais de fome no mercado. Em tese, sim, pelo dinheiro que entra em vendas, como a do próprio Endrick, entre outros garotos negociados, e o próprio Arthur agora. Poderia, talvez, investir um pouco mais no seu elenco, mas não faz. Ao mesmo tempo, também aí eu concordo contigo. O treinador nunca pareceu muito simpático à ideia de contar com jogadores talvez mais midiáticos ou coisa parecida. O que ocorre é que, como o Flamengo investe mais pesado, fica uma comparação com o Flamengo. Mas faz o seguinte, compara com os outros, todos os outros. Tira o Flamengo fora. E, eventualmente, os momentos ali de carteira aberta dos benfeitores atleticanos, né? E pense no mercado e o Palmeiras no mercado. Quem que faz investimentos como o Palmeiras? Quem paga salários do padrão do Palmeiras? Vai encontrar toda hora não, cara. Vai encontrar dirigente irresponsável que eventualmente dá o que tem e o que não tem para contar com alguns jogadores, e que não é o caso do Palmeiras. O clube continua estável, com as suas finanças em dia, tudo tranquilo, tudo funcionando. Ou seja, eu acho que aqui na América do Sul, se ele quiser trabalhar mais tempo na América do Sul, se ele quisesse permanecer por aqui circulando, em pouquíssimos, raríssimos clubes encontraria as condições que possui no seu clube. Que, aliás, pelo que consta, paga ele o maior salário de técnico aqui da América do Sul, né?
Não sei se é isso, mas parece que é alguma coisa nesse sentido. Talvez o Danilo possa ser mais preciso com relação a isso. É isso, é Porque o isso. Galhardo tinha um salário absurdo, né? Mas o Galhardo não está mais lá, está no mundo árabe agora, na Arábia Saudita. Então, não tem mais o que o Galhardo ganhava no River Plate, além da chave lá do Monumental de Nunes, que ele trancava a porta, fazia o que ele queria, era salário assim, altíssimo, altíssimo, padrão Europa mesmo, né? E agora é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que tem esse status de técnico mais bem pago e merecidamente, porque ele conquistou muitos títulos, é um cara super importante no clube, mas acho que o Palmeiras oferece condições muito boas. Não concordo muito com esse ponto de vista. Ô, Arnaldo, já sobre... Ele tem grandes... como disse o Mauro, me contrapondo, falando que ele tem ótimas condições de trabalho com relação aos jogadores caros e tudo mais e tal. Nem tanto com relação a gramado, né? Ele foi lá jogar em Barueri, como disse o Danilo Lavieri, a contragosto, e também deu uma alfinetada, falou que o Aníbal, acho que sentiu algo por causa do gramado tendão. Lá do... o tendão por conta do gramado ruim do Allianz, uma questão ainda indefinida no Palmeiras. Essa questão aí, eu acho que o Palmeiras Barueri, ela ainda vai dar pano para manga, né? Ontem o Palmeiras registrou menos de 9 mil pagantes, seu pior público em 3 anos. Isso não é qualquer coisa, né? Além de tudo, além de não ser a casa do Palmeiras, no seu gramado que o Palmeiras joga e tal, isso tem um impacto muito grande junto ao torcedor do Palmeiras. Então, mesmo com a derrota na Supercopa, se o jogo fosse no Allianz, a gente ia ter um público, 3 vezes maior. E isso, cada jogo que o Palmeiras não joga no Allianz é pior para o Palmeiras. A questão, a gente discutiu bastante sobre as condições ruins do gramado sintético do Allianz, elas só foram agora reveladas pelo Palmeiras e pelas pessoas que trabalham no Palmeiras como o Abel, quando os jogadores do Palmeiras começaram a sofrer coisas que outros jogadores de outros times sofreram no gramado do Allianz Parque, né? Então, teve a lesão do Dudu, teve a lesão do Bruno Rodrigues e agora essa questão do problema no tendão do Aníbal Moreno. O Palmeiras estava jogando praticamente num terreno minado, na sua própria casa. Enquanto não resolver isso, e a questão vai muito além da melhoria, porque existe a querela entre a W Torre e o Palmeiras que não me parece simples de ser resolvida, não existe um prazo ainda para ter essa volta do time ao Allianz Parque. Acho que isso vai ser tema de todas as entrevistas. O jogo mais esperado, dia 18 de fevereiro, Palmeiras e Corinthians, por enquanto está marcado para a Arena Barueri, dia 18 de fevereiro. Então, daqui a pouquinho, não vai ter Allianz Parque para o Palmeiras jogar contra o Corinthians. Talvez contra o Corinthians Barueri encha, sim, Corinthians, mas é outra coisa, é outra situação. Não é a casa, não é mando exatamente do Palmeiras Barueri, né? E, sobretudo, tem, em relação a Barueri, a questão do conflito de interesses da Leila, que tem negócios lá no estádio e tudo mais. Tem toda essa situação. No campo, Tironi, eu acho que mais uma vez o Abel, depois de perder um jogo ou perder um confronto, tal, ele muda, ele tenta uma mudança. Isso já aconteceu outras vezes. Mas eu não gostei exatamente do time, não, menos pelos 3 volantes, mas pela ausência de jogador rápido na frente, né? Ele tira o Rony de novo. Aliás, pobre Rony. Agora, toda vez que tem alguma situação, quem sai do time é ele. Ele saiu do time, né? Ficou o Flaco Lopes, que fez o gol de cabeça, mas o time perde muita velocidade. Acho que ele pode ter outras formas aí de atuar ao longo desse estadual, né? O Palmeiras ainda briga pela melhor campanha, junto com o São Paulo e com o Santos, mas eu achei a formação que pode ser usada até contra times mais fortes, menos contra times como o Ituano, né? E o Palmeiras ganhou sem jogar exatamente bem. O Palmeiras acho que ainda não jogou bem nessa temporada. E espera pela volta do Endrick, mesmo que seja para algumas partidas, né? Agora a seleção brasileira ressurgiu no pré-olímpico com uma jogada excepcional do Endrick para ganhar o jogo no final do jogo, gol do Guilherme Biro. E o jogador diferente do Palmeiras não é exatamente o jogador que custa
milhões de euros, ou veio da Argentina, ou da Espanha, ou de outro lugar, é um jogador formado na própria base do Palmeiras. Esse é o jogador diferente do Palmeiras no setor ofensivo. E está fazendo uma falta danada nesse início do ano. Até mais do que o Allianz Parque. Está mutado. Está mutado, Tironi. Ih, vamos lá. Não sei que... Vamos lá. Arnaldo, deixa eu aproveitar enquanto o Tironi está mutado para pegar o gancho que você falou do Palmeiras, de perder o estádio e tudo mais. É importante, o Palmeiras ele sustenta uma narrativa de que a culpa é 100% da W Torre, né? Mas é importante a gente falar que não, que o Palmeiras tem bastante culpa nesse sentido, especialmente pela demora em pressionar e reclamar pela troca do gramado. Claro, o Palmeiras percebeu isso no ano passado, depois do jogo contra o Fluminense, o Abel já tinha dado uma cutucada na coletiva de imprensa, então poderia ter feito essa troca durante essa pré-temporada, ou ao menos, se a W Torre não quisesse ter trocado, que tivesse deixado claro, olha, nosso gramado está impraticável, não jogaremos, a W Torre que troque. Se não trocar, a gente não joga mais lá. E como fez isso de forma atrasada, o Palmeiras tem esse prejuízo. Como você disse, é o pior público dos últimos anos. Além dessa questão do apoio esportivo e tal, perde também muita grana. Mesmo que a Leila não cobre o aluguel da Arena Barueri, porque é o estádio dela mesmo, não adianta. O Palmeiras perde muito dinheiro e que nos últimos anos a gente sabe que a receita com bilheteria é muito importante para todos os clubes, sem contar o sócio-torcedor. Então é importante a gente deixar claro que, sim, a W Torre pode ter tido culpa na manutenção do gramado e etc., mas o Palmeiras demorou muito para agir e agora paga pelo próprio erro também, não só da W Torre. Ô Danilo, vamos deixar claro algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Primeiro eu fico pensando no corintiano que nos vê, ou o corintiano que examina as críticas em relação ao Palmeiras. Ele diz, mas esse pessoal adora reclamar de barriga cheia, né? Porque, em última análise, é isso mesmo, né? E o próprio Abel colabora para isso no bom sentido. Quer dizer, o fato de sermos bicampeões brasileiros não me impede de querer mais, de ficar chamando atenção o tempo inteiro para nos manter lá em cima, porque o difícil não é ganhar, o difícil é se segurar lá em cima. E o Palmeiras vem se segurando, não é de hoje, né? Agora, é importante a gente salientar isso. Eu, desde o início, tenho dito isso. Por que o Palmeiras, tendo o diagnóstico do gramado em dezembro, como já tinha, esperou passar as férias para botar a boca no trombone? Ah, mas as férias não eram bem férias, porque eram férias do futebol, mas não eram férias dos shows. Isso não é problema do Palmeiras, é problema da W Torre, que, diga-se, desde o início, desde quando começou a negociação, ainda na presidência do Beluso, a W Torre não é exatamente uma empresa que, digamos, tem o chamado selo de qualidade. Muito ao contrário. Razão pela qual se explica a dívida que a empresa tem com o Palmeiras, né? Tudo isso é um sócio complicado, mas também isso era sabido desde que quando começou a negociação para destruir o parque e fazer a arena. Enfim, mas que o resumo para o torcedor é esse, é dizer, e estão reclamando do quê? Que mais quer o palmeirense? É o que eu me pergunto modestamente, né, olhando de fora, né, sem abdicar do senso crítico.